Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui encontrando-nos para este nosso Bom Dia São Pedro, para ouvirmos a palavra do Senhor, que neste sábado a Igreja nos dirige para conduzir nossa vida segundo a sua vontade. Queremos nos colocar na presença do Senhor, recordando-nos de modo muito especial que sábado sempre é o sábado, é o dia da Virgem Maria, dia em que nós recordamos o sim da Virgem, a sua missão em relação também à nossa vida espiritual como nossa mãe, como nos foi dada aos pés da cruz por nosso Senhor. Queremos também nos confiar a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho deste dia é o de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Lucas 10, 17 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho nos convida a considerarmos, sim, os frutos da missão dos discípulos, esse número maior dos que seguiam o Senhor, que foram, por sua vez, enviados em missão. E é bonito e importante nós compreendermos a avaliação que Jesus faz dessa missão. O que importa não são as coisas extraordinárias que possam ter acontecido, mas o sentido e a intenção de Nosso Senhor com o envio dos discípulos é justamente fazer com que mais e mais pessoas fossem introduzidas nesta relação com Deus. Por isso, o Senhor diz: Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Ou seja, porque nosso Senhor, que sim, de fato conhece a todos e muito bem, nos diz o próprio Evangelho que o Senhor sabe inclusive quantos cabelos temos na cabeça. Vejam só, aqui quando o Senhor fala em conhecer, os vossos nomes estão escritos
no céu, o Senhor quer dizer então que é um conhecimento por além deste da criação, mas é o conhecimento que se dá pela relação da fé, quando nós nos reconhecemos filhos no Filho, amados por Deus. E nós vemos isso, inclusive, depois, na parte que segue no Evangelho, quando o Senhor, ele entoa esse hino de louvor ao Pai por aqueles que justamente pequenos se tornam acessíveis a este conhecimento que se dá pela fé, a esta relação com Deus que acontece à medida em que justamente nós nos fazemos pequenos. O Senhor, então, ao mesmo tempo que nos deixa claro isso, que quer que nós o conheçamos, que quer que nós entremos no mistério dessa intimidade com Ele, que é um mistério trinitário, porque somos reconhecidos como inseridos na Trindade, filhos no Filho, portanto amados pelo Pai e amados com o amor, que é o Espírito Santo, que é o laço que envolve o Pai e o Filho. Nós, assim, por um lado, então, estamos nessa situação, ou seja, inseridos nesse mistério de amor de Deus. E, portanto, precisamos reconhecer-nos na nossa situação de pequenos, reconhecer-nos humildes, reconhecer a verdade da nossa limitação, para que justamente não nos afastemos de Deus. O relacionamento com Deus se dá a partir desse reconhecimento da nossa condição de pequenos. Ou seja, da nossa limitação. Deus é onipotente, Deus se basta a si mesmo. E é um impulso de bondade e de misericórdia dele vir ao nosso encontro. Mas se nos encontra soberbos, orgulhosos ou até indiferentes, né, a sua palavra não nos alcança. É preciso que nós sejamos pequenos. A primeira leitura coroa, nós poderíamos dizer assim, esta ideia sobre o relacionamento que Deus quer estabelecer conosco, quando na conclusão do livro de Jó, o próprio Jó reconhece: conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Vejam só, o fato de aqui a liturgia marcar bastante os olhos, né? Também no Evangelho nós vimos, aqui ouvíamos, né? Quantos quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Isso justamente são os sentidos que determinam o nosso relacionamento com as pessoas. E o Senhor aqui nos faz ver que é justamente o que Ele quer, ter um relacionamento conosco de amor, de misericórdia, onde Ele possa derramar a sua graça sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, além dessa reflexão da liturgia, gostaria de convidar-lhes a ter presente uma devoção muito particular. Nossa Senhora em Fátima, quando apareceu a Santa Lúcia, a irmã Lúcia, ela pediu que ela difundisse essa devoção dos 5 primeiros sábados de cada mês, nos quais aqueles então que se comprometessem seriam assim dedicados a expiar as blasfêmias contra o Imaculado Coração da Virgem Maria, contra a sua virgindade, contra a maternidade divina e também contra aqueles que procuram publicamente infundir no coração das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio pela Imaculada Virgem Maria. E, por fim, um quinto e último ponto, um desagravo contra aqueles que ultrajam diretamente as suas imagens, as imagens sagradas da Virgem Maria. Ela pede isso justamente para que o seu coração possa, o amor de Deus no seu coração e que nos chega através também da sua maternidade, possa nos alcançar, possa nos dar tantos frutos e graças de pureza que agradam tanto a Deus. E essa devoção então consiste em fazermos em cada primeiro sábado de 5 meses consecutivos
a confissão, não necessariamente no dia, mas antes ou depois, a comunhão reparadora, ou seja, comungar neste primeiro sábado com a intenção de reparar o Imaculado Coração da Virgem Maria, o terço, que devemos, segundo também o convite, o chamado da Virgem Maria, rezar todos os dias, a meditação de 15 minutos sobre algum mistério do terço, alguma coisa relacionada a algum mistério da Virgem Maria que nós muitas vezes até, quem sabe, acabamos meditando de uma forma mais ligeira no terço, que a gente possa então nesse primeiro sábado de cada mês aprofundar algum mistério ou algum outro aspecto com um pouco mais de tempo, né? Essas práticas então foram reveladas pela Virgem Maria, que apareceu em Fátima a irmã Lúcia no dia 13 de junho de 1917. Um outro momento hoje, agora, que quero conversar com vocês, um outro ponto, é sobre as nossas missas. No último sábado, se vocês bem lembram, eu expliquei que a gente tinha que mudar um pouco a nossa programação em virtude da ausência do Padre Rafael, que receberia a missão de assumir a paróquia Nossa Senhora Aparecida na Charlau, em São Leopoldo. Contudo, algumas coisas mudaram e providencialmente nós recebemos na última quinta-feira o Padre Rafael de volta. Então ele voltou a ser o nosso vigário e por isso nós vamos voltar a poder assistir às capelas, às comunidades, como assistíamos antes, contemplando-as todas no final de semana, sem termos que intercalar as missas nas comunidades. Bendigamos a Deus por isso. Também rezemos pelo nosso bispo, por toda essa consideração e carinho para com a nossa paróquia, e ele disse, e para com os padres da paróquia também, para que pudessem não se sobrecarregar tanto e melhor atender a comunidade, a paróquia como um todo. Por fim, como de costume, nós queremos nos alegrar com o dom da vida dos nossos irmãos, dos nossos paroquianos. Hoje, então, estão de aniversário Ana Paula Bertolucci, Arthur Antony Castro de Souza, Karine Ribeiro Borges, Douglas Vaz da Silva, Eduarda Libardi, Eneida Roça, Ilse D'Ambros Benetti, Isabel Stopassola da Silva, Ivone dos Santos Caberlon, Janete Zanardi, Laura de Souza Kramer, Leone Zimmer, Luiz Carlos Zanardi, Marilis Zanata Bertolucci, Melânia Thomas Dias, Sabrina da Silva, Sidney Oscar Ram. Por todos esses, queremos bendizer a Deus e rezar de modo especial para que sejam envolvidos e impregnados em sua vida pela graça de Deus. Como também queremos hoje, então, nos alegrar com aqueles que celebram o dom da família, o dom do matrimônio, quando, então, foram constituídos uma só carne na rocha que é Cristo, edificados em Cristo, que possam viver sempre fruindo dessas graças que Deus abundantemente derrama sobre eles, possam permanecer na santidade do matrimônio e da família por toda a vida. Estão então de aniversário de casamento André Ram e Flávia Fernanda Trajano Ramos, Célio Rama e Amélia Rama, Darico Catucci, Santina Nicolotti Catucci, Isaide D'Ambros e Helena D'Ambros. Por todos esses, então, pedimos a Deus que os mantenha firmes e fiéis. Pelos aniversariantes e também pelos que estão completando mais um ano de vida matrimonial, rezemos consagrando-os e confiando-os à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana a todos. Fiquem com Deus.